vamos iniciar a aula 11, né, que é polinômios irredutíveis. Se pegarmos um polinômio f de x, né, no conjunto de todos os polinômios sobre um corpo K, então, se vamos dizer que f é irredutível, se valer a seguinte relação: se existir um g e que divide esse polinômio f de x, então esse polinômio g deve ser uma constante ou um múltiplo de f de x, certo? Então deve valer, né, se existir. Então, quando falar que um polinômio é irredutível, então deve acontecer esse fato: ele vai ser divisível apenas por constante, né, polinômio constante, ou por um múltiplo dele mesmo. E nós vamos dizer que f é redutível se valer a relação, ou seja, se existir um polinômio g aqui, tal que g de x divide o f de x e vale a seguinte relação: o grau do polinômio g deve ser menor que o grau do polinômio f. Ou ainda, né, o que significa g dividir f? Significa que f vai ser escrito como produto de g vezes um outro polinômio h de x. Também aqui o grau do polinômio h deve ser menor que o grau do polinômio f, certo? Então, g divide o polinômio h. O exemplo 1 da aula de hoje, vamos pegar o polinômio f de x igual a x ao quadrado menos 2, aqui no conjunto dos polinômios sobre o corpo dos racionais. Então, vamos verificar, né, se esse polinômio é irredutível ou redutível em q de x. Veja bem, x ao quadrado menos 2 vai ser igual a 0 se somente se x ao quadrado é igual a 2, ou se somente se x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ou seja, o polinômio f de x se escreve como x menos raiz de 2 vezes x mais raiz quadrada de 2. Então, se você observar, o polinômio f de x possui, né, divisores, que são esses outros polinômios aqui. Mas nós devemos observar o seguinte: raiz quadrada de 2 pertence a quê? Aos racionais? Não. Raiz quadrada de 2 é irracional, não pertence ao conjunto dos racionais. Então, este polinômio, né, essa decomposição aqui do polinômio não pertence, né, essa decomposição não pertence aos polinômios sobre racionais, né? Esta decomposição aqui, olha, melhor colocar assim, melhor assim, olha. Este polinômio não pertence ao conjunto dos polinômios racionais, né? E mesmo caso, posso dizer que esse aqui também não pertence. Então, no conjunto dos polinômios sobre racionais, f é irredutível. Então, ele é irredutível nesse conjunto, tá? E f é redutível no conjunto dos polinômios com coeficientes reais, pois
raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, um polinômio ele pode ser irredutível em um determinado conjunto e redutível em outro conjunto, né? Então, quando aparecer um determinado polinômio, vocês vão escrevê-lo como fatores, aqui produto de outros polinômios, e verificar se as raízes que aparecem para esses fatores pertencem ou não ao conjunto que esse polinômio está definido. Se pertence, então ele é redutível, né? Que é o caso que acontece aqui, raiz de 2 pertence a R. Como raiz de 2 não pertence aos racionais, então ele vai ser irredutível neste conjunto. Veja bem, aqui nós vamos ver essa proposição 1, que diz o seguinte: se pegarmos um corpo K, o anel dos polinômios sobre esse corpo, então vale essas duas condições aqui, ó. Todo polinômio de grau 1 é irredutível. Então, se o polinômio tem grau 1, ele vai ser irredutível nesse conjunto aqui. Se ele tiver grau 2 ou 3, então ele é irredutível se ele não possuir raiz. Certo? Então, quando eu pegar polinômios de grau 2 ou 3, ele é irredutível se ele não possuir raiz. Observe bem esse item 2. Então, aqui o que eu posso afirmar? Olha, se o polinômio f possuir raiz, ou seja, se eu tirar essa condição não possuir raiz, então ele é redutível. Então, todo polinômio que possui raiz é redutível. Agora, se ele não possuir raiz, não significa que ele é irredutível. É nesse caso, quando ele tem grau 2 ou 3, tá certo? Agora, se um polinômio tem grau maior que 3, 4 ou 5, então se ele não possuir raiz, não significa que ele seja irredutível. Tá bom? Lembre bem disso. Irredutível não significa, ou melhor, não possuir raiz não significa ser irredutível. Nós veremos exemplo desse caso aqui. Vejamos, olha, esse exemplo, este polinômio, o que nós temos aqui? Nós temos um polinômio que é o produto deste polinômio por este aqui. Então, ele é redutível, né? Se eu considerar em R, então ele é redutível. Nesse conjunto dos polinômios sobre R. Porém, ele não tem raiz. Observe que não existe nenhum valor x que satisfaz, né, que eu substituir aqui vai anular. Basta você observar o seguinte, olha, se fizermos x ao quadrado mais 1 igual a 0, aqui nós vamos ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Ou seja, isso é mais ou menos i. Como i não pertence aos reais, então esse polinômio aqui é irredutível, né? Não tem raiz em R. O mesmo acontece para esse outro. Quando eu fizer aqui, nós vamos ter mais ou menos raiz quadrada de menos 2, isso, então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 vezes i. Também não pertence aos reais, né? São números complexos. Então, este polinômio é redutível, porém não possui raiz, certo? Então, se ele não possui raiz, não significa que ele seja irredutível. Temos aqui um exemplo de um polinômio que não possui raiz, porém é redutível. Bom, para o nosso exemplo 3, vamos pegar esse polinômio x ao cubo menos 4. Observe que o grau desse polinômio é 3. Então, segundo a nossa proposição que nós vimos,
se esse polinômio tiver raiz, então ele vai ser redutível e vai ser irredutível se não tiver raiz, tá bom? Vamos ver. Ó, vamos fazer assim, f de x, se existir raiz, então quando eu substituir aqui, isso vai anular. Então isso é equivalente a dizer que x ao cubo menos 4 é igual a zero, ou seja, x ao cubo é igual a 4. Ou ainda, x é igual a raiz cúbica de 4. Tá bom? Então, observe bem, aqui, raiz cúbica de 4, isso é um número irracional, ou seja, não pertence aos racionais. Se eu considerar este polinômio sobre o anel dos polinômios racionais, então ele é irredutível. Então f é irredutível neste conjunto aqui, certo? Porque esse número é irracional. Agora, se eu considerar sobre os reais, ele vai ser redutível, ou seja, né? Porque se eu considerar aqui f de x, né, x ao cubo menos 4, eu posso escrevê-lo assim. Né? Eu posso escrevê-lo como sendo vai ser raiz cúbica de 4 vai ser uma raiz aqui. Então eu posso dividi-lo. Então vamos ter aqui x menos raiz cúbica de 4 vezes um outro polinômio g que eu posso identificá-lo. Né? Eu posso reescrevê-lo. Né? Esse polinômio vai ter grau 2, né? Porque aqui tem grau 3, aqui grau 1, então esse deve ter o grau de g deve ser igual a 2. Como é que se obtém esse polinômio g? É só fazer a divisão. X ao cubo, né? Divide f por esse daqui e obtém esse aqui. Obtém o polinômio g. Tá certo? Então, neste caso, como eu sei, né, eu nem tenho interesse de descobrir esse, mas é fácil também, é só fazer a conta. Mas o que nós podemos verificar? Este polinômio possui raiz em R, né, porque esse daqui pertence a R, então ele possui raiz em R e ele é redutível, né, em R. Então f é redutível no conjunto dos polinômios com coeficientes reais, tá certo? E a raiz, né, essa aqui, né, possui essa raiz aqui, tá bom? Então, como a proposição nos disse, se um polinômio é de grau 2 ou 3, se ele possui raiz, então ele é redutível. Você consegue escrevê-lo como produto. No caso aqui, nós chamamos esse de fator linear, por outro polinômio de grau menor que esse. Né? Olha, o grau do polinômio f é 3, e o grau de g é 2, tem que ser menor. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula 11 sobre polinômios irredutíveis.